Olá, boa noite. Seja bem-vindo, Jean. Vamos aguardar o pessoal entrar, nossa convidada chegar para começar a nossa live com esse tema tão bonito, tão delicado. O idoso na família. Vamos aguardando, né? O pessoal vai entrando. Boa noite, Diogo. Seja bem-vindo. Boa noite. Estamos aguardando a nossa convidada e o pessoal que vai entrando aos poucos. Marcão, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aguardando nossa convidada. Daqui a pouquinho ela entra, para a gente começar. Vamos lá. Eu mandei o convite. Vamos esperar ela aceitar o convite para a gente começar. Aqui, olha ela aí. Olá. Oi, meu bem, boa noite. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo Também também? tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. O Pronto. pessoal tá entrando aos pouquinhos. Boa noite, minha Ó, linda. Que bom ter você hoje conosco aqui novamente, né? Falando pra gente de um tema assim que eu acho um tema tão delicado e tão importante de ser falado, porque as pessoas negligenciam muito a questão desse tema e é um tema bastante importante, fundamental nas nossas vidas. Então, para a gente começar, eu vou convidar todo mundo para fechar os olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos falar com Ele. Pai querido e amado, aqui estamos reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos, que a luminosidade Tua, os bons espíritos possam derramar sobre nós. Que Marcela seja Tua porta-voz nessa noite, que as palavras que ela nos trouxer possam encontrar eco em nossos corações, reverberando de tal modo e que possamos ter a vontade de colocá-las em prática no cotidiano dos nossos dias. Abençoe a cada um de nós, os participantes, nós, que possamos sempre nos lembrar do Teu Evangelho, que está escrito na nossa consciência, mas nós esquecemos. Então precisamos de pessoas, assim como Marcela hoje, para falar dele, para que nós possamos nos lembrar do Teu Evangelho. Abençoa todos nós, abençoe o mundo e ser conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Olá, ó Tia Teu entrando, Núbia. Boa noite. Hoje a nossa convidada é uma pessoa bem especial. Eu gosto demais dela, da pessoa dela e de ouvi-la. Eu gosto muito e eu tenho certeza que vocês que estão entrando aí vão gostar também. Marcela Falcão é uma pessoa muito conhecida aqui na região, não só por sua fala, mas também por seu carisma, pela forma como ela lida com as pessoas. Muito gentil, muito amorosa. Então, para falar desse tema, o idoso na família, nada melhor do que convidar uma pessoa assim, que exala esse amor e exala essa gentileza. Então, Marcela, meu amor, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite a minha querida amiga Cris. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntas mais uma vez, de nos reunir aqui através das redes sociais, das plataformas digitais, essas ferramentas abençoadas e maravilhosas, mais do que nunca, no momento em que nós estamos enfrentando aí há mais de 2 anos, e que foi tão especial a oportunidade
de não nos mantermos mais distantes do que o distanciamento social pediu. Então, essa forma encontrada para que a gente pudesse continuar estreitando os nossos laços, nos sentindo próximos uns dos outros e também divulgando o Evangelho de Jesus, acima de tudo, porque o Evangelho de Jesus ele está para ser divulgado, para ser levado aos quatro cantos do mundo, e nós devemos nos sentir felizardos de podermos divulgar o Evangelho do nosso Mestre através das mais diversas formas que nós temos. E aqui encontramos essa grande oportunidade de falar sobre esse tema tão delicado como o Cris trouxe, tão especial e tão importante para as nossas reflexões. Então, desde já, a minha gratidão ao convite, à oportunidade de rever a minha amiga querida aqui através da tela do celular, e a todos vocês que estão aí acompanhando, que estão entrando e que vão compartilhar conosco deste momento. Antes da gente propriamente iniciar a fala sobre o tema, eu queria deixar claro que a intenção é um bate-papo. Então, sinta-se à vontade, Cris, para fazer também a sua fala, colocar também as suas opiniões quando achar necessário que deve, aos nossos amigos e companheiros que estão acompanhando a live. Temos o chat aí para a interação, para que vocês falem, coloquem perguntas e possam fazer também as suas colocações. Eu vou tentar estar aqui atenta também à fala para que a gente possa fazer esse momento interativo, né? Não só a pessoa que está aqui falando só e vocês não. Então, a intenção é que a gente troque esses conhecimentos, troque nesse momento, que seja um momento diferenciado para todos nós. Quando eu recebi o tema, eu falo recebi porque, para mim, é sempre um presente, né, em forma de oportunidade de reflexão, de estudo e de organização da fala para que eu estivesse aqui hoje. Então, como eu considero ser um presente, eu digo que recebi esse tema. Tentei, assim, de início, imaginar como é que a gente poderia fazer essa abordagem, esse bate-papo. E aí me peguei pensando que Cris me deu, assim, como é que a gente fala? Uma batata quente, né? Da mão, porque o tema, ele traz duas vertentes só no seu próprio, na sua própria forma de apresentação. O idoso na família, o papel do idoso na família. A gente já encontra aí dois pontos muito fortes, dois eixos temáticos muito fortes e muito necessários de serem comentados e pensados por todos nós, que é o idoso e a família. Então, o tema reúne essas duas vertentes e a gente vai tentar aqui falar um pouco de um pouco de outro e casar, fazer esse casamento aí no final já da nossa fala. Quando eu iniciei o pensamento a respeito do idoso, já me veio aquele questionamento, né? Por que as pessoas, elas têm essa dificuldade muitas vezes de relação com o idoso? Será que a questão, o problema é o idoso em si, é a pessoa em si, ou é a nossa dificuldade de entrar em contato com o que o idoso traz para a gente? Por quê? O idoso traz para a gente, aqui nas minhas reflexões, nas minhas colocações e compartilhando com vocês agora, dois pontos que são entraves para nós, espíritos, né, encarnados, vivendo a experiência aqui na Terra, que é a experiência do envelhecer e a proximidade com a morte. São dois pontos que trazem esse grande desafio para todos nós. Por quê? Porque muitos de nós têm dificuldade de se imaginar idoso. Nós que ainda não alcançamos fisicamente nessa existência a fase do idoso, né? De ser idoso, nas suas características físicas, né? nas limitações, enfim. Tratando aqui agora no sentido do corpo físico. Então, muitos de nós temos essa dificuldade de nos imaginarmos idosos,
de lidar com a verdade, o fato de que vamos envelhecer se estivermos vivos na carne. Se estivermos aqui encarnados na Terra, nós vamos passar pela experiência do envelhecer, né? A arte do envelhecer, na verdade. Porque Eu acho uma beleza envelhecer. exatamente, por isso que eu digo, né, a arte do envelhecer. A arte traz justamente esse sentido do belo. Então, é esse sentimento de como é belo envelhecer, por quê? Porque traz já o fato de que nós vivenciamos todos os outros momentos, todas as outras experiências até chegar à fase da velhitude, né, de sermos idosos. Então, isso traz uma beleza por conta de tudo que foi vivido, de toda a experiência que foi arrecadada ali durante todas essas passagens, todas as experiências, as pessoas, os momentos, tudo isso nos gabarita para chegarmos a essa fase do ser idoso de uma maneira grata, né? Agradecidos pela oportunidade de conseguirmos chegar lá, já que tantos não conseguem. E aí a gente não vai entrar nesse mérito, porque são muitos os fatores pelos quais as pessoas não conseguem chegar à fase do idoso. Então, muitos não conseguem, a gente sabe disso. E tantos outros alcançam essa experiência e precisam se sentir gratos por isso, porque se permanecem na Terra é porque existe um porquê, existe ainda uma missão a ser cumprida, missão essa que todos nós possuímos quando o nosso planejamento reencarnatório ele é construído, e ele é construído com muito amor, com muito cuidado, com muita responsabilidade por parte da equipe espiritual que trabalha para o nosso planejamento, ele ser organizado da melhor forma possível e da forma que nós necessitamos, diante das nossas necessidades, diante daquilo que nós vamos, ao longo da nossa experiência aqui na Terra, necessitar ajustar, conhecer e por aí vai. Então, esse planejamento, ele é feito de acordo com, isso é muito importante que a gente entenda, com aquilo que nós precisamos, não é ao acaso, não é ao léu, é com muita responsabilidade. Então, se no nosso planejamento está ali colocado que nós vamos ter essa bênção, essa dádiva de chegar até a fase da velhice, de sermos idosos, é porque existe sim uma necessidade para isso. Não é um pesar, não é um problema, não é um fardo, ou pelo menos não deveria ser encarado dessa forma, e sim encarado como uma bênção, porque a vida, independente da fase em que ela esteja sendo vivenciada, em que ela se expresse, ela é um grande presente, o maior presente que nos é dado por Deus. É o dom, é a oportunidade de viver essas experiências aqui no nosso planeta, na Terra, planeta no qual nós no momento estamos encarnados. Então, ser idoso e falar sobre o idoso e pensar sobre o idoso já nos coloca diante desse questionamento. Como que nós estamos lidando com o fato do envelhecimento? Nós estamos aceitando que isso vai acontecer? Será que nós queremos? Como é que nós queremos envelhecer? Tudo isso, meus amigos, é uma escolha nossa. Não é o mundo que vai trazer para nós. É como nós vamos lidar com o mundo ao nosso redor, com o mundo que existe dentro de cada um de nós, porque cada um de nós somos mundos particulares, com as nossas, com todo o nosso conteúdo, com todas as experiências que a gente traz, com tudo isso que está ali guardado no nosso corpo perispiritual, registrado pelas sucessivas existências nas quais nós já vivimos e já passamos. Nós trazemos esses conteúdos, trazemos essas marcas, e então quando estamos aqui na Terra, lembrando que somos espíritos que vivem no momento essa experiência na Terra, estamos de passagem por todos os locais, estamos de passagem pela essa grande experiência. Imagine pelos locais e pelas fases,
Então, não vamos ser para sempre bebês, crianças, adolescentes, jovens adultos, adultos e nem idosos, né? Seremos esse eterno ir e vir. Então, as fases, elas vão passar. E como elas vão passar e como nós vamos viver é que é o grande X da questão. Porque nós podemos envelhecer sendo gratos, felizes, né? Buscando a nossa saúde física e a nossa saúde mental e espiritual. E nós podemos também envelhecer carregando essa experiência como se fosse um peso, um fardo por estarmos aqui. Tudo isso, meus amigos, são escolhas nossas. Então, a nossa relação com o fato do envelhecimento é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para que a gente reflita como é que nós estamos. Não é aqui colocando uma verdade absoluta. Na verdade, não existe uma verdade absoluta, né? Muito menos que seja trazida aqui. A intenção não é essa. São pontos para a nossa reflexão, até porque são reflexões que eu também faço. Quem está aqui momentaneamente utilizando da palavra não detém essa verdade. Então, são sugestões que eu trago para que a gente reflita. Primeiro ponto, o envelhecer. Segundo ponto, como é que nós lidamos com a morte? E por que nós associamos a velhice e o idoso com a morte de uma forma negativa, né? Como se estivéssemos ali numa conta certinha de quando isso iria acontecer. Passou dos 60, um exemplo, né? Que a gente ouve às vezes falar, passou dos 60, já é cada dia, né? Passou dos 70, passou dos 80. Minha avó era assim. Minha avó, ela desencarnou com 104 anos, era extremamente saudável e lúcida, né? Então, uma experiência aí minha que eu tive muito próxima com um idoso na família. E minha avó, a gente sempre brincava, assim, que cada aniversário que ela fazia, ela falava assim, ai, não queira não. Não queira fazer 90, aí não queira não fazer 91, porque depois dos 91, e aí foi pro 95 e chegou no 100, quando chegou no 100 ela, não recomendo que ninguém chegue no 100, super forte ali, maravilhosa, né? A gente dava muita risada, muito divertida, muito pra cima. Então, assim, para você ver, né, como a gente tem essa dificuldade de encarar um fato e mesmo com o tempo passando, a gente quer negar que tá tudo bem. Não é porque a qualquer momento a gente pode morrer, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, ela continuava ali super saudável e brigando com isso dentro dela, né? Falar, não, é muito difícil, é um problema. Eu ficava assim, meu Deus, que problema, né? Porque a gente sabe que existe fato, a gente sabe que existem diversos casos de pessoas que envelhecem com muita dificuldade, acamados, né, acometidos aí das mais diversas comorbidades. Existem, mas existem aqueles também que conseguem, né, envelhecer de forma mais lúcida, de forma a interagir melhor com o universo, com as pessoas ao redor, com o seu universo ali, né? Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão da morte, né, é um ponto muito delicado, porque a ideia que foi criada é essa, né? Nasceu, cresceu ali, envelheceu, morreu. É um ciclo. Então, é natural que a gente associe o idoso ou essa fase da vida com a morte. Mas isso, meus amigos, não precisa ser feito de uma forma negativa. Tudo bem que vai acontecer, é um fato, mas a morte, ela está para a vida assim como a vida está para a morte, né? Nós estamos aqui e não sabemos quando nós vamos ser convidados a retornar à casa do Pai. Nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a 10 minutos, 1 hora, daqui a 2 semanas, 1 mês. E assim, nos alerta para a necessidade do quanto é importante a gente pensar na morte, falar sobre a morte. Não de forma negativa, não de forma pesarosa, não de forma sofrida, mas como um fato, algo que todos nós vamos passar, é inevitável, não é uma escolha. É um tabu ainda, né, Marcela? Na nossa sociedade ainda é um tabu falar de morte. As pessoas, tem muita gente que acha que quanto mais falar de morte, mais a morte se aproxima dela. Quando na verdade a morte é nossa vizinha.
Ela é nossa vizinha. São muitos assim, achados, né? São muitos tabus, muitas coisas que as pessoas ligam com essa questão da morte, né? E acaba transformando a morte numa grande vilã. Tem gente que fala, Deus, não fala nisso, não toca nesse ponto, não fala sobre esse assunto. Por que te incomoda tanto falar sobre a morte? Né? Por que é tão difícil para você? São reflexões que a gente precisa fazer, cada um de nós. Precisamos nos questionar. Por que eu tenho dificuldade de pensar no envelhecer? Por que falar no envelhecimento me traz esse pesar, algo como se fosse algo pesaroso? Por que a morte, para mim, é tão difícil de pensar, de imaginar? Como é que está a minha relação com a minha vida? Porque a morte, ela vai apenas escancarar aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós somos em vida. Então, eu creio que, na verdade, a nossa grande dificuldade de lidar com a morte é porque nós temos uma grande dificuldade de lidar com nós mesmos. Né? Nós, na verdade, vivemos fugindo de nós, mascarando muitas questões, e aqui não são críticas, tá, meus amigos, em hipótese alguma. Volto a dizer, são reflexões, porque eu também tenho dificuldade, né, de lidar com a morte, com essa situação, com esse pensamento, e a gente sabe que é muito fácil, a fala é muito mais fácil do que a ação, do que a escolha. Então, aqui, quando a gente fala, novamente eu digo, a gente traz para as nossas experiências, né? Com certeza aqui temos pessoas que lidam ou lidarão de forma muito mais tranquila, muito mais consciente do que nós, do que eu, do que Cris, e por aí vai. Então, a gente está aqui para se colocar como igual, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Não existem privilégios na criação divina. Deus nos criou iguais, né, na nossa essência, para que nós construíssemos o nosso caminho, para que nós fizéssemos as nossas escolhas, e para isso Ele nos dotou com o nosso livre-arbítrio. Então, a caminhada é da nossa responsabilidade. Mas não existem privilégios. Não existe uma vida melhor do que a outra, né? Não existe uma pessoa melhor do que a outra na sua essência. Existem, sim, caminhadas e escolhas que fazem com que, né, a gente construa um caminho mais reto, um caminho mais próximo da caminhada do nosso Mestre, né, de Jesus. Então, isso aí é algo que eu quero deixar muito claro, porque é um tema que desperta muito das nossas experiências pessoais. E isso é muito particular, né? A gente não está aqui para julgar o comportamento de ninguém, tá? Mas, assim, trazendo a Ô, importância. Marcela, olha que fala interessante aqui Sim, sim. Ai, como é que eu faço para ver? Aqui. Sempre tive medo de perder minha mãe. E ver ela envelhecendo é uma benção. Mas me dói mais do que imaginei. Eu imagino, sabe o que essa fala de Gita ali, não sei se é assim que se pronuncia, sabe o que essa fala dela me remeteu? Me Sim, remeteu a uma fala de Rubem Alves, que ele diz assim: o medo da morte não é o medo da morte em si, mas é o medo da saudade. Que exato. a Da gente sabe despedida. como vai sentir É, saudade, né? exato. É o medo, na verdade, dessa separação dos corpos. E aí a gente já entra, essa fala foi muito interessante, porque a gente já entra no outro grande ponto que é desafiador quando a gente fala da morte, que é a questão da separação, né, que remete diretamente ao apego que é tão característico nas nossas relações, de nós, seres imperfeitos que somos. Então, muitas vezes, a gente compreende que não dá mais para aquela pessoa permanecer aqui na Terra, na sua experiência física, de forma saudável. A gente vê ali corpos que vão vivendo experiências dolorosas, sejam nos leitos de hospitais, nas UTIs, ou muitas vezes em casa, pacientes que são acamados, né, que já sofrem fisicamente. Então, no racional, a gente entende que não dá mais. A gente até fala muitas vezes, nossa, foi um descanso. Aquela tal pessoa descansou, estava muito difícil, estava muito sofrido. Mas aí a gente entra no conflito com as nossas emoções e sentimentos, porque naquilo que não é racional, naquilo que está no nosso inconsciente, ainda tem muito desse apego. A gente quer que a pessoa vá,
a gente entende que precisa dessa libertação, mas nós temos dificuldade de lidar com a dor da despedida, a dor da saudade, a dor de sentir que estamos perdendo. E essa dor, meus amigos, ela é diretamente proporcional à dificuldade que a gente tem de se entender e aceitar como espíritos e não corpos, tá? Porque a gente sempre volta nesse ponto, porque realmente é fundamental, independente de sermos isso ou não. Quando a gente se identifica em demasia com o corpo físico, nós prendemos a nossa percepção ao que é físico. E ao que é físico é muito efêmero, é muito passageiro. Então, vai se degradar, vai passar por esse processo, né, da morte do corpo físico. Mas quando a gente começa a mergulhar na experiência de nos entendermos além da matéria, além quando a gente se desidentifica mais da matéria e nos identificamos mais com a nossa essência eterna, né, com aquilo que vai permanecer após essa experiência da passagem, da morte, do retorno à pátria espiritual, de certa forma esse sofrimento ele passa a ser amenizado. Não vou colocar aqui que ele não vai existir mais, porque a saudade ela é algo muito positiva quando vivida dentro do equilíbrio. A saudade ela é o reflexo de tudo de bom que foi construído, que foi vivido. Então é muito natural a gente sentir saudade. A gente não tem que se culpar por isso. Porque sentimos saudades, porque muitas vezes nos pegamos emocionados, porque muitas vezes choramos pensando naquela determinada pessoa, naquele ente querido, naquela situação, mas que isso seja vivido dentro de um equilíbrio saudável, saudável para nós e saudável para aquele que também partiu e que está seguindo na sua caminhada, porque nós seguimos aqui até quando formos convidados ao retorno, assim como aquele que também, por essa experiência, e vai seguir também a sua caminhada agora em outro plano, agora em uma outra, de uma outra forma, né? Com outras características, com outras experiências, mas que vai permanecer crescendo, aprendendo, evoluindo, descobrindo, se descobrindo. Por quê? Porque nós estamos aí aproximando a nossa vivência de uma vivência espiritual, de uma vivência que os ladrões não vão roubar, de que a traça e a ferrugem não vão corroer. E quem disse isso, quem está dizendo, não é Marcela, quem disse isso foi Jesus, na sua experiência aqui na Terra, acompanhado daqueles que o seguiram, quando ele teve a oportunidade de trazer esse exemplo, porque a gente sabe que Jesus ele sempre trazia a sua fala através dessas comparações para que o entendimento ele fosse mais fácil por parte daqueles que o ouviam. Então, quando ele compara a nossa vida, os nossos verdadeiros tesouros com as questões materiais, era para dizer o quê? Que se a gente se baseia naquilo que facilmente é levado, seja pelo ladrão, seja pela traça, seja pela ferrugem ou por qualquer outro advento externo que exista, nós vamos viver sempre à mercê da matéria. E a matéria, ela é passageira, né? Ela está aqui e daqui a pouco ela pode não estar. A gente pode perder, a gente pode tem algo que... Exatamente. Tem algo que existe aqui no mundo e que a gente às vezes não para analisar, é a impermanência, né? Tudo é impermanente. Tudo impermanente. Tudo é impermanente. Essa semana, eu passei por uma experiência no meu trabalho, né? Que uma colega, ela foi roubada, né? O celular dela sumiu na unidade na qual eu trabalho. E aí eu fiquei brincando com ela, né? Quando tive a oportunidade de chegar em casa e conversar com o meu marido, que a gente sempre brincava com ela. O celular dela era muito antigo, daquele celular bem que não tem mais, entre aspas, muita utilidade, né? Mas para ela tinha. E aí, quando eu cheguei em casa contando, né, a Thales sobre esse fato, aí ele falou assim, que engraçado. Quando a gente não quer desapegar de algo, né, da nossa vida, a vida dá um jeito
de que a gente desapegue, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que leitura, para você ver como as leituras elas são diversas, né? Que leitura interessante. Eu não tinha tido essa leitura, eu fiquei com aquele... Porque eu a vi tão, coitada, preocupada, tão triste, porque ela gostava do celularzinho dela, era velho, mas ela gostava, né? E funciona para ela, enfim, né? A gente não vai dizer da experiência do outro, mas quando eu parei para pensar nisso, o que ele tinha me dito, eu falei, realmente, ela já tinha tido a oportunidade várias vezes, inclusive ganhado outro, né, outro aparelho de presente e não ficar com aquele. Então, quando muitas vezes a gente quer, sabe, manter aquele padrão que necessita ser superado, né, que já está ultrapassado e que por várias questões que facilitariam inclusive a nossa vida precisam ser superados, e a gente se mantém apegado, a vida dá um jeito de fazer com que a gente acorde, com que a gente Às desapegue, vezes né? até E nos aí fazer empurra, essa né, leitura. Marcela? Oi? Às vezes até nos empurra. Nos Eu não empurra, essa é a quero, mas a vida sensação. empurra. Exatamente, ela nos empurra mesmo para essa experiência do desapego, né? Do desapego. Então, é um exemplo, obviamente, muito ínfimo diante de uma experiência de uma despedida de um ente querido, né? Do momento de seja uma perda financeira, ou enfim, né? De uma mudança de maior porte. Mas é para a gente ver como o apego, ele é marcante nas nossas personalidades, né? Como ele é presente na nossa vida e como ele traz esse sentimento muito grande de sofrimento, né? De dor, de peso. Então ela tá ali, coitada, naquele dia, não consegue nem pensar que ainda tem um aparelho lá que possa usar. Então ela tá imersa ainda nessa experiência, que é a experiência dela, assim como nós vivemos, mas que a nova experiência está ali, ó, chamando você para viver, e muitas vezes a gente não vê. Entendem, meus amigos? Então é nesse Tem, sentido, quando eu digo da importância, da necessidade da gente falar sobre a morte, da gente pensar sobre a morte, da gente refletir. Não é que nós vamos viver em prol disso. Aí a gente já vai para um outro extremo, né? Aquele que é extremamente negacionista, ao que é pessimista e vive em função disso. Não é essa a nossa busca. A gente está aqui buscando um caminho do meio, do equilíbrio, da elucidação, que é o que a doutrina espírita traz para a gente. Para que a gente reflita e compreenda que essa experiência da morte a gente já passou e vai continuar passando. Nós já vivemos, é porque a gente não lembra, mas a gente já viveu, a gente já morreu. E agora nós estamos com uma nova experiência, vamos passar novamente por isso e por tantas e tantas outras. E acreditem, muitos relatos nós temos nas literaturas espíritas de espíritos que estão se preparando para retornar e não queriam. Ou seja, gostariam de permanecer na vida real, né? Na vida verdadeira, que é a vida no plano espiritual. Dizem que nós não estamos a gente fica com imersos na medo de carne, morrer aqui. porque essa carne, ela é... Como? Falhou um pouquinho, Cris. Oi? A internet de Tá me Cris tá um ouvindo? pouquinho... Acho que tô te ouvindo. Agora tô te ouvindo. Tava meio travando aqui. Mas agora Isso. voltou. Tô te ouvindo. É, eu sempre tenho um ditado budista que diz assim: me diga quais são os teus apegos, que eu te direi o tamanho do teu sofrimento. Isso. Porque o apego traz o sofrimento, né? Então, Com quando a gente certeza. pensa na morte, o apego fala. E tem um livro maravilhoso, o livro não é espírita, mas é um livro muito bom que serve para qualquer um ler e ter essa visão positiva que você está trazendo para a gente da morte, que é de Ana Cláudia Quintana Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver. O tema já é bem Maravilha. sugestivo. Bem sugestivo, bem interessante e bem real, né? E bem real. Porque é isso, é algo que todos nós vamos passar e que não nos é dado o direito de abreviar
ou de estender. Não depende de nós, no sentido amplo do que nós estamos dizendo. Depende sim do nosso caminhar, porque nós podemos ser muitas vezes, por exemplo, suicidas inconscientes, não achamos, porque a gente entende que o suicídio é aquele ato final que rompe ali, né, com a vida, mas sabemos que é muito maior do que isso. Entendemos, diante da experiência com a doutrina espírita, de que muitas vezes, todos os dias, estamos nos matando um pouquinho, com as nossas escolhas, nas nossas emoções, com aquilo que do que nós nos alimentamos em amplo sentido, né? Não só no alimento físico, mas também do que alimenta as nossas emoções, o nosso coração, a nossa alma, como é que nós estamos nos alimentando ao longo da vida, para que a gente não sejamos então esses suicidas inconscientes e que estão abreviando a sua experiência aqui na Terra. Então, a gente fala muito das condições externas, isso é um fato. Vivemos hoje em um mundo extremamente evoluído e avançado nos quesitos da saúde, da assistência ao corpo físico, sejam vacinas, medicações, tratamentos, curas e por aí vai, estruturas hospitalares. Então, tudo isso, logicamente, é muito diferente, por exemplo, do tempo de minha avó, que eu utilizei aqui o exemplo, sabe? Então, hoje temos muito avanço nessas condições de estender a vida, né? De que a idade, ela consiga, de que o nível, né, de mortalidade ele seja menor. Então, isso sabemos e compreendemos. Mas, por outro lado, nós temos também uma sociedade que cada vez mais se mata, cada vez mais se traz para si esses venenos que são muito tóxicos para a permanência da nossa vida, para a nossa permanência aqui na Terra. Não só no alimento, mas também nos hábitos de vida, nas escolhas que nós fazemos diante daquilo que nos acontece. Então, muitas vezes nós escolhemos nos prender a amarguras, aos sofrimentos, às mágoas, ao ressentimento, e tudo isso vai fazer com que a gente adoeça, com que a alma que somos adoeça. E aí não existe avanço tecnológico que resolva, não existe medicina que faça com que a gente consiga ser maior do que isso, não. Infelizmente, nós vamos permitindo que esses venenos, que são muito tóxicos, façam parte da nossa constituição, do nosso dia a dia, das nossas relações. E aí está um grande desafio, para que a gente consiga envelhecer de forma saudável. Envelhecer não somente no corpo físico, mas envelhecer nas nossas experiências, envelhecer nas nossas relações. E aqui tratando o envelhecimento como algo extremamente positivo, com a maturidade, com a clareza, com a tranquilidade, com a aceitação da vida, daquilo que acontece, do fluxo da vida, mas de forma ativa. É a resignação que não nos paralisa, é uma resignação que nos capacita para viver cada vez melhor, de forma mais saudável. Cris ia falar alguma coisa, amiga? Eu ia falar, você tocou em um assunto muito importante, que é o avanço da ciência. Que com esse avanço da ciência a gente pode viver mais. Mas aí também, em contraponto, tem aquelas pessoas que não aceitam o envelhecimento e se utilizam também da ciência, da própria ciência, para retardar o seu envelhecimento. Então, às vezes, o corpo da pessoa se transforma, vira outra pessoa, por conta da não aceitação do envelhecimento. Envelhecer é tão bom. Minha avó fala assim, não quer ficar velho, vai morrer novo. Minha avó fala sempre assim. Exato. Aí eu digo, não quer envelhecer, então morre antes, né? Morre logo. Ela fala, novo. É um fato. Mas é verdade. Então as pessoas têm gente que luta contra. Lutam. É isso que eu ia dizer, uma verdadeira luta contra o envelhecer.
Mas isso, Cris, e todos que nos acompanham, né, nesse momento, vale muito a nossa reflexão de aonde nós estamos depositando a importância nas nossas vidas. Quais são os nossos verdadeiros tesouros? Será que nós estamos pautando a nossa existência, o nosso caminhar nesses valores que fazem com que o nosso corpo físico ele seja prioridade em detrimento de uma negação do cuidado que é tão necessário com aquilo que de fato necessita ser uma prioridade? Não estamos fazendo aqui um culto contra o corpo físico ou o cuidado contra o corpo físico de hipótese alguma. Está em um evangelho, segundo o Espiritismo, cuidai do corpo e do espírito. Então, é necessário o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Mas o que a gente assiste no nosso mundo ainda, justamente porque ainda estamos muito imersos nessa cultura dos corpos, né? Naquilo que é muito próximo da carne, dos valores materiais, o que a gente assiste é uma exacerbação da preocupação com manter o nosso corpo sempre jovem, nos manter sempre jovem. E aí começa essa briga, porque vai chegar um determinado momento que vai ser impossível. É impossível, humanamente impossível. Nós não somos robôs, né? Nós não somos capazes de manter o nosso corpo, por mais que existam todos os tratamentos de beleza, cosméticos e anti-ruga, anti-isso, anti-aquilo, e maquiagem, né? E todos os truques aí, todas as cirurgias que a gente sabe que existem, né? Cirurgias plásticas que muda aqui, muda ali e tal. O problema não é você querer, você se maquiar, você se cuidar. A questão é o que isso está escondendo. O que você não quer ver com isso? Por que você quer tanto se cobrir? Por que você quer tanto não ser aquilo que você é? Sabe? Eu acho que o grande questionamento é esse. Se você faz isso de forma consciente, se você compra suas coisas, né, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, e ali você está colocando aquilo no verdadeiro, no local que precisa ser colocado, né, dando a importância devida, ok. A questão é quando isso já parte para um desequilíbrio e a pessoa está deixando de viver, de aproveitar todas as oportunidades, o mundo ao redor, as experiências, para viver algo que não é mais verdade. Então você vai se enganando. Você vai querendo enganar quem, gente? Quem que a gente está querendo enganar? Porque a Deus nós não enganamos. Ao tempo é extremamente difícil, né? Eu diria impossível você enganar o tempo. Eu acredito que a gente está se enganando mesmo. Querendo enganar a gente, querendo enganar a nossa vaidade, querendo enganar o nosso desejo de permanência eterna aqui na Terra, né? E a nossa dificuldade de nos entendermos como seres impermanentes. A impermanência da vida, das coisas que nos rodeiam, de tudo, né? Tudo na natureza é aquela história que a gente aprendeu lá com a professora de ciências, né? Nada se perde, tudo se renova, né? E é exatamente isso. A gente não vai se perder, nós não nos perdemos, nós nos renovamos, nós nos reciclamos e nós vamos o quê? Melhorando, crescendo, aprendendo. É para isso que nós estamos aqui, né? Não é para tornar o nosso corpo imperecível, não é para fazer com que o nosso corpo seja a mesma coisa a vida inteira, porque isso aí vai ser uma luta já perdida. É impossível. É uma luta que vai trazer um grande sofrimento para a gente. Porque vamos chegar em determinado momento em que a gente vai perceber que não dá. E aí? E aí, o que é que construiu, o que é que foi baseada a nossa vida até ali? Nesses valores? Então, o que é que vai acontecer naturalmente? Um sentimento de vazio muito grande. A gente vai se dar conta de que, poxa, o que foi que eu fiz, o que é que eu estou fazendo? Muitas vezes isso só acontece quando nós já estamos no plano espiritual. E aí vem o quê? O arrependimento. Poxa, perto de morrer, né?
Eu não aproveitei como deveria ter aproveitado, sabe? O tempo passou e eu não vi que o tempo passou. Poxa, eu exatamente. queria ter mais um aninho. Às vezes, quando tá aqui, fala, ai, não, Deus podia me levar logo, né? Oh, meu Deus, tá muito difícil e tal, por que não leva logo? E aí, quando a gente chega lá, que a nossa consciência amplia, a gente fala, meu Deus, se eu tivesse só mais um aninho. Meu Deus, se eu pudesse ter mais 10 Às vezes minutos. Às só vezes um eu dia, penso, só um diazinho. e isso um dia eu teria feito tão diferente, eu teria aproveitado mais a minha experiência, eu teria aproveitado mais a minha vida, né? Eu teria me permitido, digamos assim, gastar a minha energia com o que de fato precisa ser prioridade nas nossas vidas, né? Que é a nossa aproximação com quem nos criou, que é a nossa essência. E na nossa essência nós encontramos Deus, né? Naquilo que é mais íntimo, mais especial, mais potente, nós encontramos Deus, né? Porque é essa potência de amor que existe em cada um de nós. Nós somos essas potências, independente da idade do corpo físico. Isso não é um fator limitante. Ser idoso, ser jovem, ser adulto, ser criança, tá? Então, não precisa ser um fator limitante. Limitante é o que nós colocamos para nós mesmos quando nós nos reduzimos a um corpo. Entende? Quando nós nos reduzimos, nós somos muito maiores do que isso. Nós estamos muito além. Então, quando a gente se reduz a um corpo, a essa experiência, a esse momento, a apenas isso, nós é que estamos nos limitando. Nós é que estamos dizendo pra gente que é só aqui, agora, é só isso mesmo, não tem muita opção, não tem muito para onde ir. Não, é tudo muito mais amplo do que isso, né? E essa grande importância da experiência na família, por exemplo, que é o outro ponto muito interessante do nosso tema, né? É um outro grande presente que em muitas situações a gente vacila porque acha que a vizinha, que a família do outro é melhor do que a nossa. É porque não tem problema. Eu queria entender onde é que isso acontece na Terra, né? Que não tem É. problema. Onde é esse endereço, que aí já é o endereço direto, né, para os mais altos planos da vida. Porque, assim, é fato, gente. O problema, a dificuldade, a dor, ela vai nos acompanhar porque nós ainda habitamos um planeta de provas e expiações, um planeta ainda com características inferiores. Então, não é para que a gente se ache os esquecidos da criação. Né? Deus nos colocou aqui para sofrer e etc, etc. Não, não é um discurso pessimista, não é um discurso acomodado. Pelo contrário, entender que teremos problemas, entender que viveremos dores, entender que passaremos por despedidas, seja através da morte do corpo físico, seja através de uma separação, seja através de um desligamento, de um rompimento. Nós vamos viver essas experiências. E entender isso nos traz uma maior viver. Compreendem? Quando a gente nega a dor, quando a gente nega o sofrimento, tá? Quando a gente vira as costas para aquilo que é real, é um parente difícil, a minha família que é muito complicada. Quando a gente vira as costas, pode parecer que é a solução, mas não é. A gente está retardando, a gente está dificultando aquilo que poderia ser facilitado. E como que é facilitado? Encarando, né? Vivendo, entendendo que existe uma necessidade para que a gente esteja reunido em família. Aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, né? Aquela irmã, o marido, a esposa, os filhos, enfim. Existe um porquê muito maior para que estejamos reunidos com aquelas pessoas e não outras. Para que Cris esteja com o marido, com o filho, com a mãe, com o pai, e não com o meu marido, com o meu pai, com o meu filho, sabe? Então, assim, é muito óbvio esse pensamento, assim, não é difícil do entendimento. Quando a gente foca e volta esse olhar mais para as nossas vidas, para as nossas experiências, não com egoísmo, não querendo virar as costas para a experiência do outro, mas é porque a gente perde muito tempo, digamos assim, né, analisando o outro, a vida do outro, as vivências, as experiências do outro, porque a gente, na verdade, quer fugir da gente mesmo.
né? A gente não está conseguindo lidar com aquela realidade, seja com a realidade do nosso envelhecimento, seja com a realidade da nossa experiência no ambiente do trabalho, no ambiente familiar, no ambiente pessoal. A gente está fugindo, né? E isso não vai fazer com que se resolva. O que vai fazer com que se resolva é que a gente enfrente, né? Que a gente enfrente com o quê? Com respeito, com entendimento. A pessoa consegue ir até ali, é até ali o limite da pessoa. Entende, respeita, permite que a pessoa seja como ela é, porque nós também queremos ser como nós somos. Nós também queremos ser respeitados, acolhidos, abraçados, compreendidos. Nós também desejamos. Então, por que não também exercitar isso com aquela outra pessoa? Muitas vezes a gente quer do idoso uma relação, um envolvimento que ele não vai conseguir mais ter, né? Não dá mais, já passou, já Ou um foi. pensamento contrário, né? Porque o pensamento, a cultura dele na época dele era totalmente diferente de hoje. Então, às vezes, o idoso fala, dá uma opinião e é cortado, não, o que você fala não tem lógica. Gente, não tem lógica hoje, mas assim, na época dele era a lógica que tinha. Amém. Então, ao invés de cortar a pessoa, eu sempre falo assim, escuta. Isso. E para o mundo dele, existe uma lógica. Né? Existe uma lógica. Essa é a grande. Eu acho que o grande X da questão da convivência é a gente compreender e se colocar no lugar daquela outra pessoa. Como é que nós gostaríamos de ser tratados naquela posição, naquele momento, naquele local? No início, eu vi um comentário a respeito, eu não consegui ler todo, não consegui ver tudo, mas muito interessante a respeito da relação dos pais e dos filhos. E assim, eu achei ótimo, porque assim, nós, infelizmente, temos essa tendência a achar que a gente vai ficar como tá para sempre. Então, hoje, no auge dos meus 32 anos, um exemplo, né, trazendo para mim, eu acho que eu vou ficar para sempre com 32 anos. Né? Eu acho que eu não vou chegar no momento em que eu vou necessitar de uma ajuda para andar, para sentar, para levantar. Eu não vou precisar de uma ajuda para me locomover, eu não vou precisar de uma ajuda para ler, para ouvir. Estou tratando de coisas do dia a dia, para uma vivência, digamos assim, mais plena, mais harmônica. E estamos estendendo essas necessidades aí para além, né? Uma necessidade de uma compreensão, uma necessidade de uma paciência e por aí vai. Então a gente acaba achando que vai viver sempre como nós estamos hoje, né? Hoje eu tô ok, né? Tô tranquila, não preciso ainda de ninguém me ajudando a levantar ou a sentar e por aí vai, né? Mas assim, quando a gente vive essa experiência de se colocar no lugar do outro, nós vamos então deslocar um pouco o olhar das nossas demandas, desse tempo de hoje, para olhar mais para frente. Poxa, e quando eu precisar? Será que eu vou ter alguém que vai me estender a mão? Será que eu vou ter alguém que vai ter esse cuidado para comigo? Porque, gente, é impressionante. Dói, assim, é doloroso a gente ver o nível, o grau de abandono que muitos idosos vivem, passam quando chegam a essa fase da velhice. Escuta, né? Não ser ouvido, de falar. Não ser ouvido, não ser cuidado, o não ser entendido, básicas, pessoas, a gente já teve a experiência, por exemplo, de visitar lares de idosos, né, aqui na nossa cidade. A gente ia com um grupo de juventude do qual, na época, eu fazia parte e depois coordenei. Então, a gente visitava esses idosos e era um mundo, assim, tão diverso, tão repleto, mas uma experiência que eu recomendo para todo mundo viver essa experiência de estar em um local como esse. Você vai ver dos mais diversos casos, sabe? Você vai ver casos extremamente tristes de idosos que foram ali largados, a verdade é essa, né? Foram ali largados e que acreditam que os parentes vão voltar, de que eles estão... Não, eles me deixaram aqui por um tempo e a gente sabe que não é. E que, inclusive,
financeiramente eles se tornam dependentes do sistema, né, do Estado, das doações, porque foram roubados mesmo, né? A palavra é essa, né? Muitas vezes ali tem uma pensão, tem um auxílio e tal, e que a família recolhe, mas não repassa, né, para a instituição, para os cuidados. A gente vai ver aquele idoso que nem uma visita de um familiar recebe, que está ali imerso naquela tristeza, que sente realmente que foi abandonado, sabe? Eu acho que esse é a maior dor de você chegar a essa idade, né, chegar a essa fase da vida e sentir que você foi abandonado por aqueles que você cuidou durante toda a sua vida, né? E mesmo que não tenha cuidado, mas se foi pai, se foi mãe, né, se nós somos filhos, é porque eles permitiram que nós estivéssemos aqui, né? Que reencarnássemos. Então, assim, daí já existe uma gratidão. Já é importante existir uma gratidão pela vida que foi permitida. Se não foi o melhor pai, se não foi a melhor mãe, volto a dizer que a gente não está aqui julgando a experiência de ninguém. Sabemos que existem diversas, inclusive nas conversas com eles, a gente escutava muito isso também. Ah, não, minha filha, eu tô aqui porque eu fui ruim mesmo, assim, sabe? Não fui um pai bom, não, né? Fui uma mãe tal. Então, muitas vezes, eles têm essa consciência, sabe? Mas, gente, de coração, assim, falando, não justifica o abandono, sabe? Não justifica você virar as costas. Na verdade, todo e qualquer abandono, ele é totalmente contrário à lei de justiça, de amor e de caridade, que é uma das leis básicas que a doutrina espírita traz para a gente, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento da vida. Então, assim, nós estamos indo de encontro, né, a uma das premissas básicas do Evangelho do Cristo, quando a gente se vê nessa situação de abandonar. Por quê? Porque é mais fácil, porque é mais cômodo, né? Porque vai ter alguém que cuide, coloca lá que vai ter alguém que cuide, né? Deixa ali, porque a gente quer o quê? Seguir a vida inconsciente. Por quê? Porque a gente acha que não vai chegar nosso momento, né? Mais uma vez, porque a gente acha que vai ser jovem a vida inteira, porque a gente acha que sempre vai ter, né, como fugir daquilo ali, daquela situação que não vai chegar, porque a gente vive o quê? Achando que hoje é o último, como se fosse o último dia, mas não para aproveitar positivamente, e sim para justificar o nosso apego à matéria, justificar muitas vezes uma irresponsabilidade, justificar muitas vezes uma falta de compromisso com a vida, porque sim, é uma falta de compromisso com a vida. Nós olharmos para aquelas pessoas que são idosas e enxergarmos ali a nossa história, a nossa ancestralidade, né? Enxergar ali as nossas raízes. Eu olhava assim, eu ficava... eu admirava, né, muito, admiro, na verdade, porque a minha relação com minha avó, por exemplo, é algo que diariamente eu alimento, né? E eu procuro alimentar de forma saudável. Não jamais apegada, e enfim, na verdade, o sentimento, né, é esse, é de amor, e o amor liberta. O verdadeiro amor, a essência do amor, ela liberta. E então eu me pegava, né, quando ela estava encarnada, muitas vezes assim, olhando para ela, né, pensando, falar, meu Deus, como tem tanto de mim ali, e como tem tanto dela em mim, sabe? É tão bonito a gente reconhecer isso, assim, é tão especial a gente reconhecer como nós somos fruto, né, daquelas experiências, daquela vivência, porque a minha mãe, nessa existência, partiu dali, né, daqueles valores, daqueles princípios, daquela vida, e a minha vida foi também gerada na consequência dessa, sabe? E aí eu ficava assim, às vezes pensando, nossa, que maravilha, que oportunidade divina que a gente tem de conviver às vezes com os nossos avós, né, com os nossos pais que já estão idosos, muitos com os bisavós e tudo mais. Assim, eu desejava muito que nessa encarnação meus filhos tivessem a oportunidade de viver com a minha avó.
eles não vão ter, né, essa oportunidade, mas eu vou alimentar neles, né, essa responsabilidade, esse compromisso, esse comprometimento com a vida de saber que nós viemos de algum lugar, né? Nós temos uma história, nós não estamos aqui sozinhos, ninguém chega em nenhum lugar sozinho, sem entender e sem compreender as suas raízes, sem amar aquilo que te antecedeu, né? Porque nós podemos enxergar assim diferenças e é natural, porque estamos em constante evolução e progressão. Então, lógico que nós vamos enxergar situações, ações, escolhas que nós não faríamos daquela forma, faríamos diferente. Ok, isso é maravilhoso, o mundo evolui, mas a base, sabe? Aquilo que é essência, aquilo que é de fato o que importa, né? Que são os nossos valores morais, que são tudo isso, né? Que nos capacita, que nos gabarita, para que a gente esteja mais próximo dos caminhos do Cristo. Isso não vai nunca ser superado, né? Isso vai ser sempre a maior herança, o maior presente que nós temos e que recebemos de um idoso na nossa família, na família de alguém próximo, que a gente também aprende, né? Muitas amigas minhas tiveram, por exemplo, essa experiência com minha avó e sempre falavam isso, né? Era a avó delas também, né? Deles também, então era sempre uma festa estar com ela, por exemplo, né? Não tem como falar sobre isso hoje e não lembrar, né, gente, das nossas experiências, não tem como não lembrar da minha experiência com esse espírito que foi tão, tão próximo, né, aqui na Terra de mim, assim, em vários sentidos, não só fisicamente, mas de energia, né, era uma sintonia muito grande, é uma sintonia muito grande que a gente tem. Então, assim, eu sou muito grata, né, por essa oportunidade de a gente se encontrar aqui hoje para deixar com que o nosso coração fale, porque a maior parte do tempo das nossas vidas, meus amigos, nós deixamos que a nossa inteligência, que os conteúdos do nosso conhecimento fale, né? E poucas vezes nós permitimos que o nosso coração fale. E esse é um dos segredos para que a gente consiga encontrar aqui na Terra, ao meu ver, uma vivência de felicidade. A gente precisa também permitir que o nosso coração fale, que as nossas emoções falem, né? Que fale também aquilo que está muitas vezes ali escondido, guardado, que a gente não quer ter muito contato, mas que é extremamente importante que a gente tenha, seja no entendimento do nosso envelhecimento, seja nas nossas relações familiares, seja na nossa aceitação, na nossa relação com a morte, com muito respeito, com muito amor, primeiramente conosco, né, com os nossos limites. Não existe uma receita de bolo aqui que a gente vai colocar, né, uma receita rápida que vai dar um jeito em tudo e que vai vão resolver as nossas questões. Não. O que resolve mesmo é o amor. E o amor, com certeza, nós sempre, sempre saberemos a medida que usar. Se nós, meus amigos, nos armarmos, nos envolvermos e deixar com que esse amor ele fale através de nós, não tenha dúvida que nós vamos conseguir tomar as decisões mais corretas, escolher os melhores caminhos, por mais que decisões difíceis muitas vezes precisem ser tomadas diante de um idoso na família, diante do momento da morte, etc. Mas se nós utilizarmos do amor, todo momento das nossas vidas, e aí cada um vai ter a sua relação com o amor, vai ter a sua relação com esses sentimentos maravilhosos que são trazidos junto com o sol maior das nossas vidas, que é o amor. Então, nós temos aí o amor à natureza, aos animais, né? O amor à nossa família, ao nosso trabalho. É amor, gente, é amor, né? Ao idoso, à criança, não importa, né? Importa que seja amor. Então, é essa a maior mensagem que eu acredito que trago nesse momento e que nós precisamos levar para as nossas vidas. Façamos o que estivermos para fazer com amor, independente do que seja. Né? Cada um aqui tem a sua missão na Terra, cada um carrega as suas necessidades, cada um tem a sua trajetória, os seus sonhos, os seus planos, as suas metas, independente da idade.
Então, não importa que a minha seja diferente do outro, que o meu tempo seja diferente do outro, ou o meu corpo, ou a minha relação com a vida, né? Com a minha idade, com o meu corpo físico, com os meus familiares. Importa que eu esteja fazendo isso com verdade. Importa que eu esteja colocando nisso amor. E assim, com certeza, nós estaremos próximos do maior exemplo de amor que a Terra já conheceu, que é Jesus, o Cristo redivivo, né? Aquele que não morreu na cruz, que não permaneceu na cruz, que não precisa ser crucificado todos os dias por nós. Esse Cristo é vida nas nossas vidas, precisa ser essa vida todos os dias nas nossas vidas. Então, tenhamos essa certeza de que o Cristo vive e que Ele, para que viva em nós, basta que a gente escolha que Ele viva em nós, traçando as nossas metas, buscando os nossos objetivos, entendendo quem somos, né? Entendendo as nossas necessidades reencarnatórias, o porquê de estarmos aqui. Todos nós temos a nossa destinação, sejam idosos, sejam crianças, sejam aqueles que retornam, entre aspas, muito cedo para a pátria espiritual. Nós não temos como dizer que foi muito cedo, né? Como eu disse inicialmente, existe uma organização, existe um porquê. Então, cabe a nós termos essa consciência e sermos aqueles seres que vão iluminar, ajudar a iluminar o nosso planeta, orando, pedindo a Deus que a gente possa ser luz por onde nós passarmos. E não aqueles que trazem, né, o pesar, a dificuldade, a implicância. Vamos ser facilitadores, vamos ajudar, vamos estender a mão, vamos ser aqueles, né, que querem de fato construir, fazer com que a Terra seja um planeta melhor, que essa regeneração seja um fato. E isso independe de nós, de onde nós estamos. É onde nós estivermos, em qualquer local. Não é só dentro do centro espírita, da igreja, etc. No nosso trabalho, naquilo que a gente faz amando, né? Naquilo que a gente faz com prazer, com responsabilidade. É no nosso lar, que é uma bênção, né? Um local sagrado. É dentro de cada um de nós, principalmente dentro de cada um de nós. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade da gente ter se encontrado, de estarmos juntos aqui hoje. É maravilhoso sentir para além do ver, para além do ler, né? Para além do que está aqui nos sentidos físicos, né? É muito além disso, é a gente sentir no coração, é a gente sentir no nosso íntimo esse amor, esse carinho, o cuidado de Deus todos os dias na nossa vida, o cuidado de Deus para que tudo dê certo nas nossas vidas e a gente, muitas vezes, emperrando que isso aconteça, né? Dificultando, atrasando ainda. Então, vamos aceitar, meus amigos, que Deus tem os melhores planos para a nossa vida. Vamos entender que basta que nós estejamos prontos para viver, né? Para sermos esses trabalhadores de todas as horas, para sermos esses semeadores da boa nova do Cristo no nosso planeta e onde nós estivermos, não importa. Façamos com amor, façamos com o ideal do Cristo à nossa frente. Agradeço a todos vocês imensamente pela oportunidade, pela caridade aí de ouvirem, né, de interagirem, de levarem um pouquinho que seja do que aqui foi dito para as vidas de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um. A Cris, minha amiga linda, gratidão por tudo, por você existir, antes de tudo, acima de qualquer reencontro aqui na Terra, pela sua existência e por todo o carinho sempre. Que Deus abençoe a todos vocês, cada lar aqui representado, a nossa Terra tão necessitada desses sentimentos, dessas vibrações amorosas, né, da nossa compreensão. E não vamos esquecer, meus amigos, o tempo passa. Todos nós viveremos a experiência do envelhecer se não retornarmos antes para a casa do nosso Pai. Então, que envelheçamos com alegria, que envelheçamos com gratidão, que envelheçamos com consciência e que envelheçamos sabendo que é um ciclo
né? Como é que a gente quer deixar a terra para os que vão vir depois de nós, e para os que virão depois e depois, e para nós, que um dia também retornaremos. Esse é o pensamento. É. Que delícia ouvir você falar, Marcela, porque assim passou um carrossel de lembranças na minha cabeça, porque eu fui criada pelo meu avô e minha avó, né? Eles que me criaram. Aí meu avô desencarnou, minha avó permaneceu. Minha avó hoje tem 83 anos, fez 83 anos recentemente. E eu vejo assim a necessidade que ela tem de ser escutada às vezes. Ela repete às vezes as mesmas histórias que ela já contou. Mas eu fico ali na paciência, ouvindo a mesma história. Aí uma vez uma pessoa perguntou, mas como é que você consegue ouvir as mesmas histórias? Eu falei, eu presto atenção nos gestos, que os gestos já são outros. Ela conta a mesma história gesticulando diferente. A Sempre tem uma poesia. novidade, né? Sempre tem uma novidade. E assim, eu vi uma vez na internet uma frase que eu achei lindo, que diz que é profundo, bem bonito essa reflexão. Oi? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá Voltou ouvindo? agora. Voltou. Ah, Tô. então, que eu vi assim que é uma fala que diz que a gente tá. O envelhecimento faz com que a gente aprenda a sorrir, entre aspas, porque as rugas é uma nova forma de sorrir, agora, entre aspas. Eu achei de uma profundidade, de uma singeleza maravilhosa esse pensamento dessa pessoa. Então, muito obrigada, Marcela. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, quem ficou Que até agora, quem agradeço. entrou e saiu. Eu desejo paz na sua vida, paz na vida Envelheçamos de todas as felizes, né, amiga? pessoas, que envelheçamos felizes, aceitando o processo de Felizes e envelhecimento gratos. e gratas por isso. Eu peço a Deus todo dia, Senhor, me deixe envelhecer com saúde, que eu veja meus filhos Eu quero. adultos, né? Que eu veja meus filhos Com adultos e, certeza. quiçá, que eu veja meus netos. Vai ser uma benção. Eu vou te Verdade. pedir para fazer a prece final. Você faz? Faço, faço com muita alegria. Vindo muitas pessoas queridas aí participando do chatzinho, mandando mensagem. A gente fica muito feliz, né? Porque é como eu disse no início, independente da nossa opção religiosa, né? A gente precisa aprender a respeitar e a lidar com a verdade de Jesus, que vai além das religiões. O que Jesus trouxe, nós estamos até hoje tentando entender e a gente não entendeu. De fato, a gente não entendeu. A gente fica se perguntando, pelo menos eu, viu, pessoal? Como é que ele conseguiu, né? Como é que aquele cara conseguiu? Meu Deus do céu. É algo que a gente ainda não compreende na totalidade. Então, independente daquilo que a gente acredite enquanto religião, porque a religião nada mais é do que uma necessidade ainda, né, nossa, por conta da dificuldade que a gente tem de lidar com o outro, né, com a escolha do outro e com o que o outro acredita. Mas a essência do que a gente precisa no mundo não é de separatividade. A gente precisa cada vez mais de acolhimento. A gente precisa cada vez mais dessa compreensão, né, desse entendimento de que somos todos filhos de Deus, que não existe ninguém melhor do que ninguém, né, não existe ninguém mais abençoado do que ninguém. Existem sim escolhas e a nossa vontade de fazer a diferença no mundo. Então, que a gente queira fazer essa diferença, que a gente queira fazer diferente do que muitas vezes a gente já fez ou do que vem fazendo. E cada dia é uma oportunidade. Então, vamos agradecer a Deus, fechar os nossos olhos, quem quiser fechar os olhos, e nos colocarmos sempre nessa postura
de gratidão, gratidão à vida, gratidão pela oportunidade de mais um dia, gratidão por todos os aprendizados que hoje tivemos, por cada pessoa que cruzou o nosso caminho, que a gente consiga enxergar toda e qualquer experiência como uma bênção para o nosso crescimento, para a nossa evolução aqui na Terra. Obrigada, Jesus, pelo teu exemplo imorredouro. Obrigada, Deus, por nos amar incondicionalmente e nos envolver, proteger e impulsionar ao melhor todos os dias da nossa vida. Gratidão a todos que aqui estão, que escolhamos sempre o bem, o amor, a paz e a luz todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Marcela, sua lindeza, ó. Um beijo. Fica com Obrigada, Deus. gente. Pessoal, aí Obrigada, fica com amiga Deus. querida. E até a próxima, hein? Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.